cara de hoje é CEO de uma das maiores empresas que você já vai ouvir falar nos próximos tempos. Além disso, coloca Deus acima de tudo, confia uns nos outros dentro da cultura da sua empresa e ele só trabalha confiando em dados. Não tenha dúvida que esse cara vai te levar para outro nível na sua mentalidade e nos seus negócios. Vai trazer muito conteúdo voltado a empreendedorismo. Fica comigo e acompanha a história fantástica desse convidado de hoje. Roda a vinheta. Fala, time! Dando início a mais um Suítes Podcast e hoje, como todas as outras vezes, fica parecendo que a gente até tá falando que todo mundo é top, mas, gente, todo mundo que veio aqui é top demais, né não, Aleph? Com certeza. E aí, hoje, nós estamos com um convidado que, como eu disse na introdução, muito alto nível. Vai levar a gente a compreender muita coisa relacionada aí ao mundo dos negócios, empreendedorismo, cultura de negócios. Vamos ver o que esse cara vai fazer com a gente aqui hoje, que eu tenho certeza que a nossa mentalidade vai ser extremamente acrescentada. Já fica aquele pedido aqui do nosso início para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. As suas dúvidas ou sugestões, coloque pra gente nos comentários que a gente vai ter o prazer, eu e o Aleph, de interagir com você. Hoje, nós estamos recebendo um cara muito fora da curva. O Aleph vai falar um pouquinho. Ele também é suspeito de falar desse cara, que ele já admirava demais antes. Com certeza. Fala aí desse cara, amigo. Olha só, não vou falar muito não, porque eu quero já ouvir e pegar os códigos. Claro. Olha o caderninho que a gente tá aqui hoje. Exatamente. Não, isso aqui já mostra o patamar. O nível do cara, né, Aleph? Então, assim, vamos lá. Tá aqui o cara, que é o Adolfo, né? CEO da Blips. Cara, eu fico acompanhando o Instagram da Blips lá, cara, e eu vejo a cultura que esse cara implantou lá. E, Adolfo, hoje a gente vai te sugar, cara. Eu quero que você fala tudo, desde o começo e até hoje. Pra quem tá assistindo aqui a gente hoje, cara, leva isso pra casa e às vezes até começa a implantar isso no próprio negócio deles, né? Então fala comigo, guerreiro. Bora, rapaziada. Vamos começar esse negócio, É né? isso aí. Vamos lá. Sou Adolfo, CEO da Blips, como o Aleph estava falando aqui para vocês. Comecei desde os 18 anos já empreendendo, no modo raiz mesmo. Então, em 2000, eu comecei a recarregar cartucho, com seringa, cartuchinho, Olha espirrando só. tinta na cara, Sujando tudo. sujando as mãos. Com as 4 cores. E quando mistura aquilo ali, não sai, não. Não sai mais, não. De jeito nenhum. Aí era aquela entrega total, né? Sim. A única pessoa da empresa que recarrega. Eu presa, né? Eu preso. E aí era aquele modo de recarregar, entregar panfleto. Então, toda semana eu entregava panfleto em todos os prédios da cidade. Às vezes não dava para entregar no prédio inteiro, porque o segurança vinha e falava que não podia. Uhum. Depois você voltava e continuava ali no andar. Não pode deixar de fazer Sim. o que é preciso ser feito, né? Então, minha jornada ela é 100% empreendedora. Parei a faculdade no 3º período. Faculdade de marketing. Olha só. De marketing. Eu fazia marketing na FPU. Olha Eu só. tomei uma bomba lá por falta. Aí eu falei, então agora eu vou faltar eterno, né? Não vou voltar nesse trem. Valendo, Vou fazer do meu jeito. Tchau. E aí foi indo, né? O que eu falo é que são poucas oportunidades, vocês vão ver que a Blips ela veio justamente tentando melhorar as dificuldades que eu tive, que graças a Deus eu consegui romper as barreiras, né, empreendedoras. Mas com 20 anos de empreendendo, a gente realmente agora, há 5 anos, conseguimos fazer aí algo disruptivo que está mudando o Brasil. Sim. Em relação à proposta de negócio, modelo que traz os empreendedores, né, para um nível diferente, oportunidade através de equipamentos, que é o que nós vamos falar, né, durante esse podcast aí. Vocês vão mandando a pergunta e eu vou Top, Adolfo. mandando na lata. Natural aqui de Uberlândia? Isso. Nasceu aqui, Nasci. família daqui. Tudo aqui. E aí? Você começou a empreender, você falou, com 17, certo? Com 17, 18. Mas tem
antes disso, né? Como é que se dá essa vida sua com os seus pais? Da onde que vem essa força empreendedora que com 18 você já começa a trabalhar com os cartuchos antigos, né? Como é que foi esse início da sua história aqui em Uberlândia? Conta pra gente. Rapaz, eu sou do Daniel Fonseca ali, né? Morava no Daniel Fonseca, Olha um só. bairro mais de boa, assim, que a gente precisa agarrar mesmo, não tem nada de mão beijada de ninguém. Na verdade, ali você aprende a lidar com todo tipo de situação, né? Sim. Então, eu falo que foi uma escola para mim eu ter conseguido ir caminhando e saindo das coisas ruins da vida Sim. e trabalhando numa perspectiva melhor dentro até da convivência infantil. Uhum. Meu pai, vendedor de recarga de extintor, então ele buscava os extintorzinhos, aí eu rapava lá, aqueles extintor de posto de gasolina, os pequenininhos, punha no saquinho para ele, então todo dia ele ia, buscava os usados, e ele entregava os novos nos postos e a gente ajudava ele. Sim. Com 17 anos eu fui pai, aí meu pai chegou em mim e falou assim, agora você se vira nos 30, você precisa ter Alguma responsabilidade. Aí o que ele fez? Ele me deu aquelas pastinhas de couro. Antigamente você ia visitar as empresas na pastinha, Sim, né? Mandava um sim. social, o negócio era invocado. É isso mesmo. De bicicletinha. Tinha uma notinha de pedido, mesmo texto pra todo mundo. Exatamente. O saco que você entrava era igual, não mudava nada. Aí ele falou assim, ó, vou te ensinar a vender. Certo. E depois que você estiver vendendo, ele terceirizava a recarga de extintor, né? Uhum. Aí eu vou te credenciar lá para você ser um terceirizado também, e aí você toca o barco. Olha só, cara. Aí, rapaz, Deus, ia pra falar. E Quando eu começou. entrar numa empresa, você gaguejava e tremia. Não, pai, não vou não. E vai. Aí entrava, sou Adolfo, eu recarrego extintor, tô aqui para oferecer meu serviço, Sim. minha recarga ela é assim, assado. Eu vi que tá vencendo seu extintor, porque eu ia catalogando. Eu entrava nas avenidas, desculpa, e catalogava a data de vencimento de cada empresa. Aham. Então, quando tava chegando a data, eu voltava lá. Porque Entendi. Você já sabia. Aí ele me ensinou, e aí quando ele acabou de me ensinar, ele me deu uma Belina, aquela LDO, Belinão. Nossa. Bem que a beleza. Belina era brava. Aí eu comecei a recarregando, né? Ou seja, Adolfo, a necessidade, de novo, Alf, a necessidade forçou nascer um empreendedor. Despertou, né? E o que eu acho engraçado com o Aleph foi a venda de salgado, a necessidade de ajudar a mãe dele, e um dia uma caixa de salgado toda virou e nasceu o empreendedor. Sim. Com o Kennedy foi a vontade de comprar uma bolacha Nikita e um mineirinho de 10 centavos na escola. E meu pai falou, essas paradas aí não tá no roteiro de te dar, não. É roupa, comida e calçado. E cama pra dormir. Chuveiro pra tomar banho. O resto, meu amigo, é com você. E foi lá e pôs eu pra vender verdura no meu bairro lá, que era na Zona Oeste, no Canaã. E te ouvindo falar, a gente conecta duas coisas de novo, amigo. Que é a necessidade força a nascer um empreendedor e o empreendedor só nasce conectado com vendas. Fala um pouco pra gente de como que foi essa construção do vendedor, Primeira Adolfo. experiência. A sua primeira experiência ali, quando você realmente chegou, você até contou um pouquinho aí agora, mas como é que foi desenvolvendo essa questão das vendas ao ponto de ser esse puta vendedor que é hoje? Cara, foi dificuldade, né? Assim, era aprendendo aos poucos, né? Eu falo que um negócio, tudo que você vai fazer, você tem que ficar atento aos sinais, né? Sim. Então, assim, a gente falava alguma coisa, aquilo ali dava certo, na próxima vez você incrementava essa parte Sim. e falava outra. Um teste AB, vamos dizer assim, né? Tudo que vai avaliando que tá dando certo, você vai melhorando e vendo se realmente funcionou. Então, durante essa jornada, essas visitas, eu fiz muitas negociações, eu parei de mexer com o extintor muito rápido, porque comecei a vender demais, aí tinha muito essa questão de pessoas que eram dono de determinados pontos, e eu não tinha esse papo, eu ia metendo a cara mesmo e pegando o que tinha que pegar. Então eu falei, rapaz, esse negócio que já é pesado. Sim. Porque extintor, quando você entregar um extintor num prédio,
eles não deixavam você usar o elevador, não, meu amigo. Porque antigamente tinha só o elevador só pros moradores. Não tinha elevador de serviço. Você tinha que pegar a escada. Você tinha que pegar a escada. E aí eu pegava aqui esse CO2, meu irmão, você pegava 2, ia até o último andar. 20 andar, depois pegava 2, Meu 19, Deus. Que 18, 17, 16. Eu falei, rapaz, tem que dar dinheiro, mas dá trabalho, viu? Você tá doido, vai ficar forte. Aí você já pensava em mexer com outra coisa por causa disso? Fala, não, cara, vou largar isso Vou ter que aqui. adaptar. Não, eu nem cheguei a pensar em largar, não. Mas quando comecei a ter problema de relação, tipo assim, com família, porque eu tava tomando uma As parte do áreas. mercado Sim. e ficando muito complexo a convivência nos lugares, porque, lá, não, o cara começou agora, tá pegando o mercado inteiro. Antigamente tinha isso, né? Sim. Nós estamos falando de Até hoje. 24 anos. Assim. Aham. Hoje, com o digital, o cara, ele não tem aquele... A fronteira não existe a mais. fronteira não Uma batida de existe. frente. Mas nessa época tinha, mas também eu Era não pior. ligava, não, né? Era Sim. do Daniel Fonseca. E embora, velho. Depois você conversa comigo. só via reclamar. Só vem reclamação. Aí, na época novo, tinha um amigo meu que ia no London. Eu ia no London, ele ia no London. A gente Sim. ia sempre junto. Aí, rapaz, ele ganhando dinheiro. Eu falei, ué, Paulista, o que você tá mexendo? Rapaz, trem seu aí dá dinheiro demais. Todo dia você tá com dinheiro novo, né? Porque uma coisa é você ter dinheiro e guardar ele todo dia. Aham. Agora, o outro que ganha novo todo dia, eu falei, opa, é Dinheiro bom, novo, né? legal, hein? Tá diferente isso aí. Isso aí. Aí ele falou, não, mexo com recarga de cartucho e tal. Eu falei, eu já pus na minha cabeça assim, não, um é pesado, o outro é maneirinho. Sim. Eu vou dar um jeito Eu aqui. vou dar um jeito de mexer com um negócio diferente, já sai fora do mercado Que tá dando problema. blindado, com Sim. problema e tal, e cai pro outro. Aí foi quando esse amigo meu, Anderson, né, daqui de Uberlândia também, empresa tradicional, começou a terceirizar para mim e eu comecei a recarregar. Aí de lá até hoje, aí sim, Aconteceu muita coisa. mudou tudo, totalmente. Continua ainda Sim. não recarregando, porque aí eu fui para a China, eu comecei a vender produto novo a preço de recarga, então inovei em relação a isso, que já foi um baque, assim, em relação Ao mercado tradicional. mercado, entendeu? E hoje eu ainda continuo, mas não é mais nossos carros-chefes, Sim. porque são tickets menores, né? Sim. Uhum. Vai mudando tudo. Mas foi o que fez você conseguir virar do cara que tava mexendo com o extintor, peso, aquela delicadeza, confronto familiar, disputa territorial. E aí, por fim, você vê uma oportunidade que também conecta muito com o Suítes, que é a questão que a gente até te explicou ali nos bastidores, do adaptar-se, né? Então, você teve que adaptar, que foi até que eu te falei sobre a nossa missão, a nossa cultura aqui dentro do Suítes, que é realmente isso. O mercado, ele vai mudar, as pessoas vão mudar, o dinheiro vai mudar de valor, de precificação vai mudar, vai aumentar, vai diminuir, vai existir confrontos, mas o empreendedor, ele se adapta. Sim. E aí você se adaptou, e aí caiu para dentro dos cartuchos, e como que virou essa chave dos cartuchos? Tenta trazer pra gente, Adolfo, a cultura de como que você virou a chave, os cartuchos, a inovação que você vem construindo. Porque pelo pouquinho que você deu de pitada aí, você já inovou lá nos cartuchos. Sim. De repente você já foi pra China e já começou a oferecer cartucho que era recarregável, novo, pelo preço de um recarregável que era usado. Eu sou eu trabalhei com a parte gráfica, eu não trabalhei com a parte de cartucho, mas eu passava raiva com o cartucho que recarregava e passava raiva porque ele já não era mais igual o novo. Porque depois que ele recarregava, ele tipo era meio que violado, né? Sim. Então, assim, passei raiva nas gráficas que eu trabalhei com relação a isso e de repente você tá trazendo cartucho novo no preço do recarregável. Essa inovação sempre existiu na sua cabeça? Essa Sim. ideia de inovar sempre existiu? Fala de inovação pra gente. Eu vou falar aqui uns 10 anos, uns 5 minutos para você entender. Certo. Durante essa jornada, eu comecei a recarregar. Aí eu pagava muito caro nesses vazios aí que você acabou de falar, né? Que era o cartucho vazio virgem, né? Uhum. E aí eu ia para São Paulo comprar esses cartuchos, que era 25, 30 reais.
E aí eu entrei no eBay um dia, não sabia inglês, nada, mas ali lá no cartucho tava lá cartridge, né? Eu falei, cartridge eu já sei, né? Que é quem faz isso aqui. É o cartucho. É o né? cartucho mesmo. Aí eu pus empty, né? Que era vazio. Aí entrei no eBay. E aí lá no eBay dos Estados Unidos tinha os cartuchos que tinha aqui por 30 centavos de dólar. Nossa. Aí eu falei assim, nossa, agora acertei a mão, né? Muito É bom. agora. Agora eu comprei. achei. Comprei, chegou. Eu comprei na época 3 mil reais, lembro até hoje. Comprei, chegou. Aí 3 mil virou assim uns 15 na mesma hora. Que é Porque isso? você vendia só no dinheiro. Sim. Aí eu fui, o que eu fiz? Eu comecei a ir para os Estados Unidos, porque lá você comprava cartucho nos lixão, porque lá era lixo ecológico. Olha Aí só. você comprava por preço de plástico. Olha só. Aí eu ia pra lá, ficava uns 10 dias lá limpando eles, olhando as cabeças, testando. Limpava, testava, limpando, testava. E mandava esses cartuchos tudo pra cá. E comecei a ser o maior vendedor de cartucho vazio do Brasil. Porque aí eu tinha os cartuchos dos Estados Unidos tudo pra vender aqui. Que Olha isso, só, cara. rapaz. E aí eu peguei isso, fiquei... Tanto que eu, na época que comecei a ganhar dinheiro, eu comprei, eu lembro até hoje. Minha mulher falou, vamos comprar um terreno e tal, pra gente construir. Eu falei, vamos, né? Vai dar bom aqui esse negócio. Aí eu dei 16 mil de entrada, era mais 3 de 16. Eu falei pro cara, não, pode dividir em 4 aí, não Sim. dá nada. não. Olha, rapaz. Aí eu paguei 1, 2, 3, 4. Aí eu, tudo com esses cartuchos, né? Aí falei, vamos construir? O trem começou aí, né? Aí eu ia pra São Paulo, cara, mandava assim, porrada de cartuchos. Os caras que participavam de licitação, ia ter uma licitação do Correios, me ligavam, Adolfo, eu preciso de 5 mil BC20. Que isso? Que era um tipo de cartucho da Canon que só os Correios usavam. Aí só eu que tinha, porque não existia no Brasil esse tanto Você de ia cartucho. lá buscar. Aí eu, ia pra lá, e aí eu e meu irmão, a gente ficava lá limpando nos galpões, né? Depois Sim. mandava pra cá. Comprei meu terreno e construí minha casa dentro de um ano, um condomínio. Não tinha nem, eu morava de Vendendo aluguel, cartucho. só nos vazios. Então aí eu tive essa trajetória durante os vazios, aí o pessoal começou a descobrir, Sim. aí os dólares ficou caro, eu falei, não, isso aqui já não tá rolando mais não, né? Já vamos mudar para outro. Aí eu comecei a comprar, foi quando eu comecei com equipamento. Até então eu Você nunca começou tinha... a se inovar daquilo que você já estava fazendo. Por quê? Eu comprei um lote da Receita Federal apreendido, que eu comecei a entrar em licitação Sim. de produto apreendido. E aí eu fui e comprei um lote no Rio de Janeiro. Que isso? Só que aí, cara, O esse homem já negócio é engraçado. Esse negócio é engraçado, que eu cheguei, que eu pesquisei no Mercado Livre. Quanto custa essas máquinas, né? Uhum. Aí, falei, nossa, esse negócio aqui vai ser bom. Sim. Só que eu nunca tinha visto uma máquina na minha frente. Não sabia como que ela imprimia, Sim, sabia sim. de nada. Fui pro Rio, arrematei. Paguei 360 conto na época nos containers de máquina apreendida. Só que eu cheguei lá com a carreta para pegar, Sim. aí pus as máquinas, só que o container era de 2 andares. E eu cheguei com a carreta e só cabia metade. E o cara lá do lugar que fica os containers falou, não, tem que vazar, meu parceiro. Eu já cheguei nos caras que trabalharam, falei, arruma uns madeirite aí pra mim. Aí vai pôr madeirite por cima e jogar as máquinas por cima e depois a gente vê o que a gente faz na hora que chegar no Berlândia. Aí pus, né, os madeirites, trouxe as máquinas pro Berlândia e comecei a mexer com as cônicas Minolta, na época, que era a top de impressão colorida. Só que o que acontece? Eu entrei em contato com a cônica na época e eles falaram que não ia me vender nada. Por quê? Porque as máquinas não eram nacional. Aí eu fiquei com as máquinas, sem ter suprimento, sem saber mexer, imprimir. Eu falei para um cara, um amigo meu que trabalhava comigo, falei assim, faz o seguinte, né, vamos fazer isso funcionar, fica tranquilo. Monte e desmonta, monte e desmonta, monte e desmonta. Porque na hora que nós aprender a imprimir, nós já sabemos montar e desmontar. E ele ficou lá, monte e desmonta, monte e desmonta, monte e desmonta. Aí eu fui, comecei a importar dos Estados Unidos as peças dessas máquinas. Eu montei o Ideal Distribuidor, o site. Só que igual eu, tinha um monte de gente no Brasil que precisava de peça, que a cônica falava, não vou vender não, porque você não comprou no Brasil.
Aí Olha. o site da Ideal Distribuidora começou a ter as peças que estragavam, né? Diariamente aí no Brasilzão. E eu comecei a vender essas peças. Porque quando alguém precisava de peça, ela fala assim, não, só te entrego daqui 90 dias. Só que eu já tinha a pronta entrega. Sim. Aí o preço era o preço que eu queria. Porque como é que você para uma indústria de estar fabricando? Quanto que vale isso, né? Você ficar parado, não tem preço. Atrás de prejuízo. Então eu comecei a ter sempre a pronta entrega, um produto, e quanto mais tempo ele demorava para vender, mais aumentava o preço. Que eu falava, o dinheiro ficou parado, vai Sim. ter um que vai estragar isso. Então, Sim. eu paguei 100, 500. Não vendeu durante 3 meses, agora é 1.000. Era o contrário, enquanto todo mundo queria diminuir, eu tava aumentando. Aumentando. Porque só eu que tinha, entendeu? Você viu a dor ali e falou, vou entrar com tudo. Aí eu montei a Ideal. A Ideal hoje, ela é a empresa que faz o financiamento, que é a mesma empresa minha. Aí, aí beleza, comecei a vender isso lá na Ideal. Sim. Depois eu vi que as pessoas tinham regime especial e eu não tinha. Aí eu fui na Receita, que eu não tinha dinheiro na época para pagar, que era uns 100 pau para fazer o regime. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal de lá, eles me instruíram que jeito que fazer, comecei a ter o regime e comecei a trazer as máquinas, porque quando eu trouxe essas máquinas, depois eu aprendi, né? Aí eu virei um ninja, porque eu tinha 79 máquinas. Tudo eu ligava e desligava, eu estraguei todas, né? As que não estavam estragadas, eu estraguei. Você estragou. Aí o cara veio, ensinou a gente, paguei um cara que tava de férias em São Paulo, ensinou, ele arrumou todas as máquinas. Ele ia arrumando e eu ia vendendo, ele ia arrumando e eu ia vendendo, ele ia arrumando e eu ia vendendo. Ele arrumava umas 3 por dia e eu já tinha deixado tudo programado aqui, ó, máquina vai funcionar. Se não funcionar, você não paga, te dou isso, isso, isso. Cara, não, eu quero. Sim. Eu quero. Aí ele chegou, foi arrumando e eu fui entregando e vendendo. Aí eu comecei a importar essas máquinas. Entendeu? Então, aí eu comecei a comprar dos bancos as máquinas de leasing, da GE, lá dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos as máquinas usadas, elas vão pro banco, o leasing. Aí você descobria isso, Descobri. curioso. Você ia lá e falava, deixa eu ver que às vezes tem alguma máquina aqui. Rapaz, e tem muita oportunidade aí, né, cara? E às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Exatamente. Eu tô aqui te ouvindo. Até terreno de leilão. Eu tô aqui te casa. ouvindo e até anotei aqui pro inscrito prestar atenção na delicadeza, né, da história do Adolfo. Talvez agora você não tá entendendo muito o Sortiga agora, mas você vai fazer tudo sentido, fica de boa aí que você vai entender aonde que ele chega com essa marca que nós estamos aqui estampada no peito, que é a Blips, que tem aí um super know-how de futuro valor aí, uma perspectiva de lucro altíssimo e você vai entender melhor, mas o que tá por trás disso tudo? Inovação e curiosidade. Cara, você é muito curioso. Muito. Você diria... E arrisca, né? Porque um tipo de negócio desse aí... Desde o começo. O risco disso aí, cara, é grande demais. Você diria que a virada de chave do Adolfo foi a sua saída lá atrás para resolver essa questão do cartucho e aí você saiu para os Estados Unidos e aí você teve outra visão, outra mentalidade. Você diria que o segredo dessa marca aí hoje seria essa força empreendedora que você buscou lá, necessidade de crescer, de se desenvolver por causa do filho, por causa do casamento. Sim. E você saiu e a sua mente mudou, Adolfo. Sim. Eu falo que é o que a vida te ensina, né? Quando você aprendeu a resolver, mesmo que coisas pessoais, né, que tem uma certa complexidade, o resto você consegue se desenvolver do mesmo jeito, porque você está acostumado a lidar com as diversidades, né? Então, por exemplo, você começar a ser o primeiro a trazer produto novo, você começar a trazer máquina importada, pedir liberação de LI, para remanufaturar a máquina, são coisas mais complexas, né? Pedir regime especial, você mesmo, conversando com o fiscal, você conseguir importar a máquina e que você não entende, fazer ela funcionar, é o propósito e a determinação que vai acontecer. Então, eu falo assim, um empreendedor, na cabeça dele, ele precisa ter a certeza que aquilo vai acontecer, porque senão ele não trabalha com a energia e a convicção
para levar as outras pessoas para essa condução. Então, ele direciona com o acreditar, mas indo realizando. Então, cada momento que parte desse racional vai se acontecendo, ele vai, tá vendo? Nós conseguimos alugar uma. Sim. Aí o cara, rapaz, deu certo mesmo esse negócio. Né? Uhum. Então, quando eu trouxe essas máquinas, eu comecei a vender, eu comecei a alugar aqui na região. Aí a gente já tá chegando na Blips. Uhum. Quando eu comecei a alugar aqui na região, eu comecei a ver, tem gente que precisa de outras máquinas alugadas que não fossem só as máquinas de impressão copiadora. Aí eu olhei dentro de uma gráfica, eu falei, ele precisa da máquina de imprimir banner. Ele precisa da de recarregar. Sim. Aí eu comecei a já ir na China, isso também foi engraçado, que eu tava até falando pro Aleph ali, que eu cheguei, na primeira vez que eu negociei com a China, eu falei com o chinês que eu precisava das máquinas, mas eu não tinha um dinheiro não, eu precisava de um prazo. Na cara dele! Cara, tem que ser cara de pau. Tem que ser carudo. Tem que ser, cara. E aí foi assim, cara, eu vou fazer um negócio, você não tá entendendo não. Vai ser gigantesco, eu sou o primeiro que tá começando a alugar essa máquina, ninguém mais faz isso. E se você fizer isso aqui pra mim, você vai ser meu fornecedor. Sim. Tipo assim, Arrochou, cara. senão, se ele não fizesse, ele ia perder. Sim. Nessa cabeça tá isso assim, tá esse cara é doido. Esse cara não vai fazer nada, tá querendo pegar minha máquina. Não vai pagar de jeito nenhum. Aí aconteceu, quando eu trouxe as primeiras 20 máquinas, foi quando tava começando ali, finalzinho de 2019. Eu fui conversar com o Ricardo. Uhum. Falei, tô alugando aqui Sim. as máquinas na região. Sim. E na época ele já estava investindo, querendo negócio, a gente era vizinho, né? Lá onde eu construía no mesmo condomínio. Aí eu expliquei para ele o que estava fazendo, falei que eu tinha comprado as 20 máquinas, só que aí eu ia pagando conforme eu ia negociando. Sim. Porque aí o que eu fiz? Eu ia deixar entrepostado, porque eu falei pro chinês, não, mas você não corre risco nenhum. Sim. Por quê? Porque vou deixar entrepostado aqui no Berlândia. Eu negociei uma, você me dá o documento, sem esse documento a máquina não sai. Não sai. Então tem que resguardar o cara, né? Não é uma com conversa certeza. só. Tem que montar Sim. tudo um formato. Aí Que ele já- fala, não, faz Sim, sentido e tal. sim. Aí nessa negociação, o Ricardo falou, não, vou entrar junto com você, nós vamos digitalizar esse negócio, porque Como tá vindo a sócio. pandemia, como sócio. Sim. Como sócio. Nós fundamos a Blips juntos, assim. Sim. O nome até ele já tinha, né? Porque Blips Sim. é um ponto dentro de um radar de avião. Sim. Então, Olha. blips são todos os pontos. Então, a blips, que são vários blip, Aham. as máquinas que nós temos hoje no Brasil, Gente, cada uma é um top. blip. Então, blips Uau. são todas elas, né? Aí, nisso, quando chegaram as 20 máquinas, o Ricardo já entrou, aí a gente já fez uma negociação para englobar tudo, ideal, com blips, com tudo. Já falei pro chinês, não, meu amigo, tá só te zoando, toma o dinheiro tudo aí. Que já... rapaz. Aí você ganhou, aí o cara. chinês falou, brasileiro doido. Cara, não, olha só. Não tem garantia. Não tem garantia. Deve ter ficado muito animado esse chinês, viu, na hora. Não, mas olha só isso, cara. Ele conseguiu um sócio, certo? Todo mundo acha que tem que começar uma empresa sozinho. Não. É que nem o Paulo Sérgio falou. O Paulo Sérgio falou muito bem isso. Se você não tem dinheiro, arruma quem tem. Arruma quem tem. Então ele e arrumou fecha a quem tem. sociedade com mão de obra e o outro que tem o dinheiro. Exatamente. E com esse chinês, o que ele fez? Over delivery. Ele fez além da capacidade dele. Então ele chegou pro chinês e falou assim, cara, não é daquele jeito, é assim. Aí o que ele gerou? Credibilidade. E o cara começou a confiar mais nele. Então, assim, cara, quando o empreendedor descobre isso, cara, é porque tem muita gente que já sabe e não consegue colocar em prática. Sim. Então, não adianta você saber e não colocar em prática, né? Rapaz, e eu vou te falar um negócio, eu já vou anotar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Adolfo, fala pra gente, pro inscrito que tá nos vendo, e pelo amor de Deus, com tudo que esse cara já trouxe aqui, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. Cara, mas eu coloquei aqui uma coisa que a gente vem sempre defendendo, principalmente eu e Aleph nos nossos negócios.
Eu até falo muito isso no meu Instagram. Não adianta ser muito bom de falar. Falar, papagaio fala. O cara que fala, ele tem que ser melhor ainda de colocar em prática. Então, uma força, inclusive nos negócios do AF, eu também, nos meus negócios, é que o segredo que a gente vem percebendo que é em ambos os comportamentos dos empreendedores é sai e faz. Vai pra fazer. Você podia ter recebido um não desse chinês, falando, não, você é brasileiro doido, eu vou mexer com você não. Quem discuta Não, essa? não vou te passar essa máquina, não. Mas o cara acreditou em você e você arrumou um jeito lá com ele e passou a máquina. Ou seja, você foi e fez. E aí tem uma frase muito antiga que diz que feito é melhor do que o perfeito. Tem gente que fica querendo fazer perfeitinho, 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 perfeitinho e não faz. Sabe? Sim. Sabe que sabe, mas quer fazer perfeito. Sim. Você foi lá e fez e hoje tá com esse monumento aí que é a Blips. Sim. Você tá falando aí no falar, né? Aham. Que às vezes tem gente que fala demais e acaba prejudicando, né? É Uhum. um saber falar. Uhum. Cara, eu vi um quadro hoje, até comentei com a minha esposa hoje, muito interessante. Nesse quadro tinha um peixe. E o peixe tava assim, com a bocona aberta. E lá tava escrito assim, se eu tivesse com a boca fechada, eu não estaria aqui. Cara, aquilo ali mexeu tanto comigo. Eu falei, cara, como que tu pensou no negócio desse? O coitado do peixe com a boca aberta, falou assim, não, se eu tivesse com a boca fechada, eu não estaria aqui. Então, às vezes, é melhor a gente parar, falar menos e Fazer. Fazer é colocar o resultado para falar por você. Tem um cara na internet, um senhorzinho, bem simplesinho, ele estourou por causa de... Ele tem uma filosofia de falar as coisas. Ele é bem simples assim, mas ele trouxe um conceito que isso eu entranhei em mim como homem, como empreendedor. O cara entrevista ele e fala assim... fulano, como é que você tá fazendo a sua vida dar certo? Aí ele falou assim, não falando para ninguém que eu vou fazer. Aí o cara vai perguntar pra ele assim, mas tá dando certo? Ele falou assim, não, mas pelo menos o povo não tá sabendo o que tá dando errado. é isso. Então, assim, quando você fala menos, o que você vai fazer, não fala, vai lá e faz. Então, assim, 3 características do Adolfo, que eu não sei se isso tá muito Ele claro é pra prova você, viva disso, né? que é, sempre eu busco inovação, Sim. para inovar eu sou curioso e eu coloco em prática aquilo que eu busquei através da minha curiosidade. E arriscar. Toma nota nisso. Não, todo o processo é correndo risco, né? O processo de inovar é correr risco. De buscar aquilo que você não sabe, correr risco. E colocar em prática, mais risco ainda, porque você não sabe se vai dar certo, né? Então, assim, nós estamos falando, gente, de uma empresa que é a Blips, que tá aqui, a gente tá de bota, a gente tá de caneta, a gente tá de camisa, a gente tá com tudo Blips aqui hoje. É uma empresa que em março agora eu dei uma stalkeada neles, 16 milhões e 600 mil em 6. Agora nós vamos começar a falar dela. E aí eu quero trazer ela. Uma empresa com a possibilidade, Aleph, de mais de 200 milhões. esse ano. Não, eu já falei Não, pra eles que possibilidade não, vai fazer. É disso que eu tô falando. Quando sim, você vê em março 16,600, você que me ouve, você tem dúvida que ele vai fazer 200 milhões Cara, mas esse a ano? conta é simples, vai passar dos 200. Vai passar 200 milhões. Então, assim, quero que você conecta, né? As máquinas que trouxe, monta, desmonta, atende o mercado que não tinha as peças. E a cultura da empresa hoje? E aí começa a falar pra gente da Blips e como que você foi trabalhando a cultura, né? Aqui na descrição desse vídeo, você que está nos ouvindo, vai estar o Instagram deles. Vai lá, que por isso que o Aleph já até trouxe a cultura, porque nos impacta muito a cultura da Blips. Inclusive, parabéns, Adolfo, a tudo que vocês estão construindo, gerando emprego, atendendo o cliente muito bem atendido. E eu sei que existe uma cultura para o cliente, por isso que está vendendo muito, e também existe uma cultura com as feiras, uma cultura com um time de vocês que tem ali todo um processo envolvido. Percebe-se nos olhares de quem está trabalhando com vocês um senso de gratidão, por mais que eles estão recebendo o salário, que é por causa que está todo mundo ali, mas a gente percebe intraempreendedores dentro do seu negócio. Fala pra gente da Blips, vamos chegar na onde e o porquê que você está aqui, que é essa força que você é aí como o CEO da Blips. Conta pra gente como é que conectou isso tudo e de onde que veio essa ideia inovadora dos aluguéis. Fechou. Então aí em 2019 nasce a Blips, começa a pandemia e aí tinha um modelo de negócio no Brasil que era
terceirização. Aham. Então, tinha uns birôs de impressões que todo mundo ia para fazer as impressões. Sim. Então, o modelo que eu executava aqui, municipal, era o quê? Eu dava oportunidade para quem tinha um serviço, mas não tinha um crédito. Uhum. Alugava, ele me pagava o aluguel. Se ele não pagasse, eu entrava lá, tomava a máquina e tchau. Daniel Fonseca entrava lá, só, sem máquina. Acabou, Não pagou, agora, bonitão. Agora não faço isso mais manual, não. Agora é digital. Então, aí, o que nós fizemos? Comecei em 2019, colocamos a plataforma de pé. Então, a primeira máquina alugada na Blips já foi 100% digital, toda a parte de formalização, toda a parte de checklist de instalação, conectado com os técnicos. Então, hoje a gente tem mais de 200 técnicos no Brasil que está no máximo em 50 quilômetros de distância de cada máquina nossa. E o que foi o lance? Como eu sabia a dificuldade em você ter equipamentos que são core pro seu negócio, Sim. que dá dinheiro mesmo, Uhum. faz o empreendedor crescer, eu comecei a analisar o crédito deles através do potencial empreendedor dele. Uau. Por quê? Porque eu sabia o que você precisa ter para você fazer crescer. Exatamente. Então, a gente começou a avaliar quanto que você terceiriza, quais máquinas que você tem. Então, eu consigo ver, dependendo da máquina que ele tem, o potencial que ele tem que ter de estoque para ter Sim. aquela máquina, o tipo de produto que ela fabrica, então, Sim. o potencial de faturamento que ele tem. Sim. Então, nós começamos já a fazer essas locações e quando o cliente não pagava, a máquina desligava. Então, nós criamos, no meu ponto de vista, uma nova era. Ninguém fazia... nem hoje ninguém faz isso. Então, nós estamos falando de 5 anos atrás, as máquinas que estavam inadimplentes não conseguiam usar. Uau. Então, E o aí- risco se tornou zero, porque não pagou, não trabalha. Um trabalho. E aí, quando... Você confiava só um mês no cara. Você dava confiança. Por isso que você falava. Por isso que na sua bio, até nas suas características, eu coloquei. Confiamos nas pessoas. Se vocês confiam o primeiro mês, ó, tá aí a oportunidade. Honra. Se o cara honrar, vai embora. Que é o dados, né? O dados dele ficou ruim, né? É. Ficou ruim. Trabalhamos só com dados. Só com dados. Ou seja, você sabe que isso é um comportamento judaico, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas diferente das outras culturas dos outros países, principalmente a Alemanha, que é uma referência de país, China, eles não confiam de cara. Você tem que conquistar a confiança. É o que ele fez desde O começo. comportamento judaico é o contrário. Eu te dou, na sua barrinha de download, eu vou te dar 100% de confiança. Se você for capengando, vacilando, eu vou registrando os dados e vou eliminando os seus níveis de confiança. Na hora que zerar, encerramos. É exatamente do jeito isso que você a gente trabalha. faz, Porque, Fantástico. assim, que é até uma dica que eu dou para os empreendedores, né? Cara, o que vocês têm é o que vocês construíram dentro do negócio, é o histórico, é a honestidade, é as parcerias, é a honra que você teve com cada uma das pessoas que trabalham, com você, é o respeito. Fantástico. Então, o empreendedor, ele precisa ter muito cuidado com isso. É o mais importante. Esquece ser o mais inteligente, o que mais faz curso, o que mais fala na internet. Honra o que você fala, você tem que fazer. Porque na hora que a pessoa é um investidor ou alguém que quer acreditar no empreendedor, Sim. vai ser uma confiança que ele vai ter. Com Se você certeza. não honrou no passado, O você também principal, não né? vai honrar no presente. Exatamente. E o passado seu com algum ponto que mostra descrédito, tá eliminado. Sim. Porque as pessoas precisam de pessoas que sejam honestas e que honram o que está sendo responsável para fazer. Então, tem que Fantástico. ter isso. Então, quando a gente começou em 2019, comecei a alugar, fiz 2,5 milhões em 2019, lá do fundo de casa. Uau. Se você olhar na minha... Tinha um vídeo, eu demorei um dia para fazer ele, que eu fazia tá ruim, fazia tá ruim. Que era conversando com a galera. Aí, quando eu tinha feito um combinado com o Ricardo, assim, na hora que eu chegasse com 200 mil por mês de aluguel, Sim. que eu ia começar a ter uma empresa. Que eu falei, empresa tem que dar lucro. Exatamente. Para eu ter uma empresa com mais gente Sim. e ir para aquele espaço que nós estamos hoje, nós temos lá quase 200 pessoas, eu só fui na hora que tinha 200 mil por mês de aluguel. Aí foi eu,
Meu irmão e 2 meninas que eram as vendedoras lá da Ideal na época que a gente levou elas também. Olha só. Uau. E aí, começamos com as máquinas de impressão, aí depois nós conseguimos melhorar o IoT, né? Então, hoje, a Blips, dentro de todo o portfólio, nós estamos em 5 segmentos. Nós temos mais de 50 máquinas diferentes. Então, na comunicação visual, eu tenho 12 tipos de máquina. No brindes, artesanato, eu tenho ali 8, 9 tipos de máquinas. Na estética, eu tenho 20 tipos de máquinas. No sorvete, que é a soft de tirar a casquinha, sim, eu tenho 4 tipos de máquinas. Na construção, eu tenho 4 tipos de máquinas. Então, a gente... Não tem fim, não, cara. Não tem. E todas você segmento fornece para alugar. Alugar e financiar. E a gente aprova 50% do crédito que o banco nega. Então, se você imaginar, rapaz, pensa o seguinte, pensa todo mundo que precisa de máquina e que é um micro ou pequeno empreendedor, que a maioria, a gente sabe, né, no Brasil é feito de guerreiros, né? Sim. Exatamente. Isso aí. Tudo que todos os bancos estão negando de crédito, eu aprovo 50%. E o banco tradicional, ele aprova, em média, de 5% a 10% de todo mundo que procura. Pede. Então, o meu mercado é maior do que o de todos os bancos juntos. Uau! Que é isso? Inovou de novo. Então, olha só, isso é muito importante. Você lembra, Kennedy, quando a gente começou aqui o Suítes, e a gente falou que se as pessoas levar o que a gente está passando aqui, elas podem ganhar muito com isso. Exatamente. Então aqui está uma oportunidade. A Blips, ela não está trazendo algo que você vai sonhar futuramente, estar no presente. É uma oportunidade aqui que eles te dão para você financiar com o banco próprio deles, com uma porcentagem bem maior do que um banco aprovar para você. Eles vão trazer essa flexibilidade para você e você vai ganhar em cima disso. Ou seja, o seu serviço, o seu esforço vai pagar a máquina. Eu nunca vi isso. É inovador. Então, é inovador que muita gente... O detalhe, olha só. Como a gente sabe o que todo mundo está fazendo, porque nós temos um sistema neural que eu consigo entender quem são as empresas que estão prosperando. Sim. Então, como eu sou pegar na mão e caminhar junto, sim, o cliente precisa evoluir, sim, então nós vamos olhando, através da tecnologia que nós criamos, quais são as melhores formas de ganhar dinheiro, quais são os tipos de produto que dá para fabricar nas nossas máquinas, de que maneira que você vai ter algo mais lucrativo, e vou ensinando, porque aí eu vou vendo, comprou a máquina. Cara, ou o cara não tá usando a máquina. Tá acontecendo, meu amigo? Olha isso aqui, ó. O cara lá do sul, ele tá fazendo isso, tá rachando de ganhar dinheiro. Ó, ele precificou assim, assado. Ele não mistura a pessoa física com jurídica. Porque a gente vê erros empreendedores menores, que foi erros que eu também cometi, igual eu te falei no começo, tudo que eu ganhava eu gastava, tudo que eu ganhava eu gastava. Que é imaturidade empreendedora. Exatamente. Né? Que acontece em todos os setores. Sim. Isso é em todos. Então a gente começa a ir direcionando eles para quê? Qual que é o objetivo? Enquanto 80% das empresas que abrem fecham no primeiro ano, eu começar a falar assim, ó, agora com a Blips, a cada abertura de empresa, uma fecha. Por quê? Porque eu tô olhando o que você está fazendo, eu tô vendo de que maneira que se tem sucesso nesse segmento. Eu vou pegar na sua mão. As máquinas que dá dinheiro, então assim, você tá com a máquina de tirar a casquinha, amanhã eles começam a falar, tem a de picolé? Um exemplo. Sim. Eu falo, rapaz, é bom mesmo para essa galera? Dá dinheiro mesmo? Todo mundo tá querendo? Sim. Põe. Pronto. E é o que você falou, sem frescura demais. Você tem que ir lá, cara, precisa pôr de picolé. Vamos pôr de picolé. Ah, não, mas precisa ser uma que sai voando. Não precisa voar. Pronto. A marca tem precisa fazer o picolé. Só cara isso. Do céu. Então, você tá isso. falando pra mim, Adu, pega seu café. Eu já vou, inclusive, aproveitar. Eu não sei se vocês viram,
Mas de todos os nossos participantes, ele se mostrou o mais cafezeiro de todos. Mas nós estamos E com falando qual de café, Guilherme? Vasconcelos, meu companheiro. Então nós queremos de novo agradecer a Vasconcelos, empresa da nossa região, com a força gigantesca voltada ao arroz, ao feijão, ao café, uma marca deslumbrante. O Aleph é suspeito, ele sempre fala muito bem, sabe de todos os processos, visto que é o ramo de negócio dele. Exatamente. Nós temos também aí como parceiros o Colégio Adventista, que fica aí, né, os dois lados dos nossos corações Fazendo aí. a diferença no mundo indiferente. Diferente. E hoje aqui, junto com a gente, a Blips também, que vamos dizer, trouxe todo um kit aqui para nós. A gente está super animado com a parceria Blips aqui hoje. E é muito importante dizer, né, Aleph, de que aqui na descrição vai ter um link da Ideal Distribuidora, que é a Blips, que você vai receber todo o atendimento que o Adolfo acabou de falar. E eu não sei E se com você... desconto, né? Não, e você sabe o que eu vou falar? Que você vai... Você até puxa minha orelha aqui se eu falar besteira. Vamos. Você não entendeu o que esse cara acabou de falar aqui. Você não tá entendendo que com a Blips, se você não tem um negócio, você tem a chance de começar um negócio seu. Exatamente. Porque, cara, não tem, você tá me ouvindo aí agora, você não tem um negócio. Falei besteira não, né? E vai lá e arrisca. O link tá aqui, você vai clicar e você vai falar com esse cara, você vai falar com essa empresa, esse time vai te atender. E olha o que esse cara trouxe aqui agora. Eu não tô, tipo assim, puxando pro lado dele ou pro nosso lado aqui, não. Eu tô te ajudando, tô tentando empurrar pro seu colo, jogar batata quente no colo deles, Adolfo, que é o seguinte... Oportunidade. Você vai chamar eles, você vai começar um negócio com uma máquina deles. Não sei, ó, você tem construção, beleza. Sorvete, beleza. Como é que é? Estética, beleza. Fitness, beleza. E que Não mais? tem pra onde correr. visual. Comunicação. Com tem. o que Não você tem. quer trabalhar? Você vai chamar eles e ele vai pôr uma máquina lá pra você, vai trabalhar seu crédito. É claro, tem que estar pelo menos preparado. Sorte é a junção de uma oportunidade com uma pessoa preparada. Exatamente. Você vai chamar eles e eles vão te ajudar. E quando o seu negócio aí, caso, tomara que não, porque esse episódio vai te ajudar pra caramba, comece a escorregar, o time vai pegar na sua mão. Por que você não tá vendendo? Por que a máquina não tá sendo usada? Esse cara que fez isso. Você entendeu, Aleph? Não, se eu tivesse aqui agora e eu não tivesse negócio nenhum, esse vai falar assim, tô começando um negócio agora com a Blips. Se vira, eu vou começar o meu. É forte. É muito forte. O link tá aqui. E aí nós temos também a Vasconcelos, o Colégio Adventista. Segue essas marcas, acompanhe essas marcas que eu tenho certeza que você vai crescer muito como empreendedor. Não vendemos o que não acreditamos. Exatamente. Põe café pra mim. Aqui é conteúdo de verdade. É. Aqui Nós café. estamos... Quer café, né? Eu tô vendo ele Ó, tomar, eu tô e vendo o- ele tomar e falando, meu Deus, Já vou tá ter... acabando, aí se vê na camisa de vocês atrás, né? Uhum. É acreditar, porque nós acreditamos dando crédito, né? Se você olhar, vocês vão ver que Top. tá escrito. E baseado nos dados, igual nós falamos, e provando que tem empreendedores que estão realmente conseguindo romper, crescer, fazer a Sim. coisa acontecer, tá sendo materializado na Blips, né? A Blips, o ano passado, chegou em 89 milhões. Então, quando a gente fala de 2 milhões em 2019 Cara, para 2023, para 89, e esse ano de 2024, 200, é porque realmente as pessoas estão sendo ajudadas. exatamente. O modelo de negócio é um modelo que encaixa Sim. no empreendedorismo, os equipamentos São de funcionam, qualidade. são bons, nós garantimos isso e provamos através da quantidade que nós temos e mandamos para o Brasil inteiro. Então, nós não queremos entregar só onde é fácil. Sim. Hoje a gente tem máquina no Amazonas, Nossa. no Acre, no Pará. Tem máquina que fica 2 dias indo naquelas voadeiras, aquelas lancha que Sim. pega o rio Amazonas ali. ó. As barcas mesmo, né? Grandonas, Isso, né? cara. Então, assim, não é um negócio só voltado para dinheiro. Precisa Sim. ganhar dinheiro? Lógico, não existe propósito sem ter condição de fazer Exatamente. ele acontecer, né? É servir, né, Então, Guilherme? a gente precisa também ter um negócio Sobre que funciona, que tenha isso. lucro, porque senão, como é que eu vou comprar outra marca? Exatamente. Como é que eu vou tem pagar? que ter terra firme pra funcionar. Eu gosto de dizer, inclusive, quando eu e o Aleph, lá no escritório imobiliário, amigo, que a gente começou a conversar da Suítes, Adolfo,
Eu sentei com o Ali e falei assim, amigo, eu tenho uma coisa muito forte em mim, que existe um texto bíblico, até eu vou puxar para isso, para a gente falar um pouquinho da sua família, de Deus nisso tudo, o que, que é Deus nisso tudo para você, e também quero saber um pouquinho da cultura. Eu quero que você traz para o escrito como que se dá a cultura da Blips, tanto quanto os cabeças, né, os líderes ali dentro os CEOs que trabalham com você dentro dos seus setores ali dentro da empresa, e como que se dá esse comportamento dos líderes com a galera que tá junto com você, que no caso a gente fala os colaboradores, né? Que eu vi que é muito forte, eu quero realmente extrair um pouco disso de você. Mas eu gosto de explicar que tem um texto bíblico que diz que dar é melhor do que receber. Só que a sequência desse texto bíblico, até por base bíblica, é dar é melhor do que receber e vender é melhor do que comprar. Quando você vende, Adolfo, você está dando uma oportunidade do mesmo jeito. E o que você faz com as máquinas é dar oportunidade. Exatamente. Sem a máquina, o cara não tem o negócio. Exatamente. Com a máquina, eu cheguei a arrepiar. A Com a oportunidade máquina, o cara tem a oportunidade de ser próximo. fazer negócio, vender. Por isso que eu digo, dar é melhor do que receber e vender é melhor do que Sim. comprar. Tem gente que tem cisma com vender. Ah, eu não gosto de vender. Pois é, meu amigo, mas vender... Da mesma forma que eu te dou esse copo, te dei. Tá com você, é uma oportunidade, não é? Te vendi, a oportunidade não é a mesma não? É Só que a diferença é que você me devolveu para que eu tenha giro e isso funcione. Então tenta trazer pra gente essa questão da cultura, Deus, família. Como é que é? Como é que é esse negócio todo aí? Começando por Deus, né? Assim, é como o início, né? Igual a gente falou do passado, essa vida conturbada, de ter uma Início situação difícil, né? mais complexa. E depois, quando Deus me presenteou com a Blips, que eu falo que é um presente, né? Que ele deu. Sim. Porque você poder mudar a vida de outras pessoas que estão, né, em situações onde o mercado excluiu ele, né? Exatamente. Porque hoje a própria instituição financeira, ela te joga fora do jogo, né? Sim. Então é fácil, você não vai jogar. Exatamente. Então, quando a gente passa a trazer uma perspectiva nova, e Deus, quando ele entrega uma coisa, ele já sabe como ela está pronta, né? Ele já viu lá na Ele frente. já e é isso que eu coloquei assim como um propósito, que independente das dificuldades, eu já sei como que é a Blips pronta, né? Então não tem como dar errado, porque É dele. o próprio movimento, que eu falo, os sinais, né? De crianças, às vezes, tinha muito no começo, assim, não, obrigado, você ajudou nossa família agora a ter um negócio diferente. Forte. Ou alguém tirava uma foto, estamos construindo uma piscina aqui em Sim. casa. Então, esses tipos de situações que acontecem dentro de uma empresa são sinais que é uma empresa próspera para Sim. todo mundo. Uau. Cliente, para quem está participando. E aí a cultura, ela tá... E aí, de Deus, aí envolve a esposa, né? Eu falo que a minha vida... eu casei com 23 anos, né? Eu precisava casar. Sim. Não tinha condição de viver, né? Na situação que tava, assim, de sair, ficar saindo, não era legal. E ela, quando ela entrou, ela trouxe justamente essas informações, né, que até então não tinha acesso, que era direto de Deus, né? Top. Que começou a gente a construir uma família de verdade, ter uma responsabilidade com os filhos, né? Então, me colocou no prumo, vamos falar Isso. assim. Então, eu precisava ter ali uma direção mais clara. Por mais que eu tinha todas as qualidades, né, que a gente viu aqui durante essa conversa, que é de fazer as Inovação, coisas diferentes, força. de ganhar, de conseguir, precisava ter foco e algo maior para lutar. Uhum. E essa fase e tudo que a gente viveu é o que eu transferi para a Blips. Então, a Blips, ela é uma oportunidade para todo mundo. Eu falo lá para quem está entrando, falo, cara, isso aqui é gigantesco. Isso aqui está sendo construído. Todos os processos aqui estão começando a funcionar do jeito que precisa para a gente ser uma empresa de bilhão. Sim. A construção é você que decide se você quer pôr seu tijolo. E uma coisa que eu te garanto, vai ter seu nome nesse tijolo. Por quê? Porque você
tá dando sua carne, seu suor para construir o que nós precisamos para entregar para o Forte. cliente, para fazer o tamanho da responsabilidade que foi entregue para nós. Uhum. E lá é no sistema, assim, raizão mesmo. A gente precisa trabalhar, a gente tá todos os dias presente, junto, encontrando, conversando. E tá ruim, vamos falar que Vamos tá alinhar. ruim. Vamos Sim. alinhar quem tá sendo responsável pelos problemas que estão acontecendo. Marco, tá dando pau lá, de repente, ó, reunião agora. Sim. Todo mundo entra na sala, faz a coisa acontecer. Sim. E lá nós vamos com o intuito de negócio, o Uau. intuito de fazer... Não tem bandeira. Aham. Não existe bandeira. Lá nós não temos... fora um trabalho, uma prosperidade individual e familiar de cada um. O que você Sim. quer? Eu quero trocar de casa. Sim. Os diretores, né, os supervisores, os gerentes, Sim. eles precisam fazer as coisas serem realizadas também individualmente para cada um. Sim, com certeza. Então, nós temos lá históricos de pessoas que evoluíram muito, né? Eu vejo as pessoas que estavam comigo lá na época da Ideal, que hoje a Ideal ela não está mais funcionando, a Blips está pegando a parte financeira, de financiamento, Sim. e já encapsulando num formato só, que a Blips começa a financiar e alocar. Legal, Uhum. legal. Então, Legal, ficou top. por trás para a gente ter um modelo único, para não ficar tão Show. complexo para o entendimento. Então, tinha pessoas lá que tinham remunerações que hoje representa 15% do que elas possuem. E Olha. são pessoas que, não olhando só pelo lado financeiro, que você conversa, até eu, Sim. você viu o que eu aprendi, os relacionamentos que eu passei a ter, a forma de entendimento, né? Sim. A própria empresa vai fazendo todo mundo evoluir, Sim. entendeu? Só que precisa se esforçar, você precisa entender as coisas que você Exatamente. precisa evoluir. Se você parar, você vai ficar Exatamente. parado. Show de Então, bola. assim, são coisas que a gente faz relacionada ao negócio, cultura de festejar as realizações, de dar um ambiente confortável, Pegar na mão. de pegar na mão, criar dia de premiar quem está fazendo negócio em determinada coisa, vamos todo mundo comemorar, vamos para um lugar bacana, Sim. vamos para um barolo da vida, um tropeiro. São Reconhecer. festas no final do ano de reconhecimento de um crescimento desse. Então, você sair de 89 para 200... Tem que comemorar, né? E reconhecimento para todo mundo. Então, não é um reconhecimento para comercial e marketing. Sim. Não. E quem está lá instalando as máquinas? Sim. E quem está dando um suporte? Verdade. Quem tá atendendo o Quem telefone? está atendendo um onboard da vida, Sim. Uhum. que tem que fazer todas as etapas? Porque uma coisa que acontece muito, que eu vejo, são as empresas. Como o comercial é fácil de medir, né? Sim. É venda. Uhum. Elas focam em fazer e valorizar alguns setores que são mais fáceis de medir. Mas tem, no nosso caso, uma empresa que é muito operacional, tem pessoas que estão mandando a máquina no dia certo, que estão arrumando, Sim. encaixotando as máquinas. Então, assim, é a gente valorizar o contexto como um todo. E essa é a Blips, 200 milhões esse ano. Bora pra Vamos cima. entrar no ano que vem mais no mínimo uns 3, 4 segmentos. Então a gente está pensando em já entrar ali, só dar um só, né? A Ó. pizzaria, Olha colocar só. um forno ali. É pra muito galera. mais, Então né? nós vai- Muito nós mais, vai né, ter que chamar Adolfo? ele aqui de novo. Nós vamos. E eu quero... Pode finalizar. Pode? Pode. Rapidinho, é porque senão eu vou perder a pegada. Cara, eu ouvi você falar muito interessante, porque ele sempre falou que ele tá desde o começo. Uhum. Hoje ele tá lá, ele vai desde o lá de baixo até na parte de cima da empresa. Né? Então ele já sabe todo o processo. Uhum. Isso é muito interessante, até você tá hoje nesse lugar por causa disso. Porque você sempre esteve na linha de frente. Quando eu trabalhava fichado, e acontecia que a gente carregava muita carga e voltava muito produto. Então tinha chapas que carregava. Eu quero até agradecer pela empresa que eu trabalhava, o pessoal sensacional, me ajudou. Muita coisa que eu sei hoje aprendi lá. E, enfim, cara, e eu olhava assim, aquele tanto de carga devolvida, eu falei assim, cara, eu tenho que estar mais perto disso. O que eu fiz? Eu fui ajudar a carregar caminhão.
virei chapa. Aí eu ia lá, pegava o saco, levava em cima do caminhão, descia, tal. E lá eu comecei a observar, cara, tudo que eles faziam. Eu falei, cara, mas se você tá fazendo assim, você não tá olhando o produto que tá caindo, por isso tá devolvendo as cargas. Aí eu comecei a saber todo o processo de carregar e descarregar. Só assim, eu tão lá, eu comecei a entender. Então, pronto. Aí depois, no outro mês, cheguei, sentei e falei, ó, descobri. Tá devolvendo por isso. Por quê? Eu entendi. Você entrou no processo. Exatamente. Isso é muito importante. A pessoa ficar acomodada. Ah, não, vou carregar um caminhão, não. Ah, não vou descarregar. Mas você precisa saber, porque uma carga voltando para trás é mais de 10 mil de prejuízo. Fora a dor de cabeça. A chatice, Então, né, que tem que resolver. o que custa você chegar lá e entender o processo? É o que você faz, cara. Você entender o processo e tá ali para passar o que você aprendeu, né? E você minimiza o quê? A dor de alguém. Exatamente. É o que eu falo. Diminui o ego, sai Sim. do ar-condicionado, da Sim. salinha de vidro e vai lá entender o que é a processo. vida real de verdade, Sim. né? Que são as pessoas que estão lá na ponta fazendo as entregas, caixa caindo, máquina não funcionando, porque não adianta ficar falando só das coisas boas, não, Sim. meu amigo. Ali tem coisa que está acontecendo que você precisa rebolar para que ela Exatamente. funcione. Hoje você vê no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 60 clientes naquela região. Nossa. As máquinas não estão indo, né? Uhum. Tá parado lá, Olha, não tá 300 conseguindo ir. cidades afetadas, tem- né? Prejuízo. Isso aí no escritório, se você ficar só no arzinho condicionado, não ter Não a resolve, conversa não. direta, você não consegue entender, não. Não resolve, não. Entendeu? Então Muito bom. essa questão de Show de estar bola. por dentro das verdades e fazer o que precisa. pra Ouvindo vocês dois, eu funcionar. criei uma frase. A gente fala que o CEO, ou o dono, ou o empreendedor, ele é o cara que foi bom em delegar, ou ele precisa delegar para crescer. Mas só pode delegar quem entende o processo. Exatamente. É. Como é que eu falo pro cara fazer uma coisa que eu não entendi como é que Entende. funciona, não sabe? E Faz aí, sentido. ouvindo você, Adolfo, inclusive, obrigado por toda a sua entrega, a gente está partindo para o final. Eu quero validar o Adolfo aqui, porque de maneira bem camuflada, eu descobri se a cultura que eu senti no Instagram e o que ele acabou de falar aqui é verdade. E eu validei isso te falando da Sara. E ele conhecia uma pessoa que só eu conhecia. Se você não fosse esse cara, você jamais saberia quem que era a Sara Paulista. Mas você sabia, uma pessoa de perto de mim, ele conhecia, sabia falar dela, falou que era boa vendedora. Inclusive, um abraço pra Sara. E é muito bom ver essa validação, ver essa confirmação que você acabou de falar. A gente nem sabe quem trabalha na empresa. Não, eu falei pra ele, cresceu comigo e tal, amiga minha, quase meia irmã. Fulana de tal, ele falou, sei quem que é. Inclusive, me atualizou de informações que nem ela me falou. Então, assim, parabéns. E isso se dá também, eu quero até puxar pra isso. Hoje você tem um filho de 23 anos. Isso. E eu quero puxar um pouquinho pra isso, porque faz sentido. Eu vou querer trazer esse menino aqui depois. E Com certeza. E aí é o seguinte, o menino tá faturando e tá crescendo com a mesma força empreendedora do pai. Fala o nome dele um pouquinho, só pra gente deixar o pessoal curioso, que a gente vai trazer vocês aqui depois de novo. É o Elberton, né? É o nome do vô dele. Olha só! Diferente, Betinho, né? Betinho. Já tem um apelido. Ah, não, tinha que vir já é Betinho. Não é lá. Como é que é? É o Elberton. Elberton. Não, vai já Olha Betinho só, já. pai, E trabalha com dropship há muito tempo, já tem aí grande relevância. Olha né? só. E tá Voando. individualmente bem, eu falo, meu filho, vem pra cá, vamos tentar te ajudar. Não, eu quero fazer. Deixa eu fazer o meu, deixa eu fazer a minha história. É. E, cara, isso se dá por causa de quem que de fato você é, na sua casa, na Blips, no dia a dia. Tá empreendendo. E cara. exato. Pra gente finalizar, Adolfo, olha para aquela câmera ali, ó, sua câmera, e dá uma dica suítes para quem tá nos ouvindo, para essa galera já sair voando, empreendendo e fazendo o regaço que você faz aí todo dia. Primeiro eu vou agradecer a minha família, minha esposa, meus outros filhos, o Henrique e o Pedro Paulo, aos meus sócios lá, todos os diretores que conseguem enraizar, né, uma cultura que vem fazendo realmente a energia da empresa e os negócios evoluírem. E o que eu quero falar para os empreendedores é que ele põe a mão na massa, não seja uma piada, né? Não fala o que não sabe fazer para depois ser questionado e Num groselha, né? ficar gaguejando. Então,
ter coragem, empreender. Não tem como você empreender sem ter coragem. É diferente, é muito trabalho. Então, se você não tem disposição, não inventa moda, Exato. que vai realmente ser complexo. Você vai perder tempo com sua família, você vai ter que viajar, ficar igual eu fiquei, 30 dias. Você vai ter que toda semana montar num carro, você vai ter que panfletar num sinaleiro. Sim. Você vai ter que fazer coisas que você, às vezes, não está preparado ainda. E é só assim que você vai evoluir, fazendo o que você não está acostumado a fazer. Você tem que ficar naquele negócio, isso aqui. Aí você Sim. aprendeu a fazer aquilo. Opa, já está dentro da sua caixinha Ser de curioso. qualidade Uau. que só você tem em determinado momento e que você questiona e você fala, não, isso eu sei fazer. Boa. Isso aqui eu sei fazer, isso Boa. aqui eu sei fazer. Então, eu viro um exemplo e um ponto de apoio, né? Uhum. Os liderados e consigo fazer as pessoas evoluírem. Então, é isso. Compartilhe seu conhecimento e sempre busque o melhor para você entregar para os outros. É isso que a gente tem no propósito de vida, né? Sim. A gente nasceu para ajudar os outros e fazer as pessoas prosperarem. Então, não guarda, cara. Eu fiquei 6 meses para fazer uma máquina, saiu um papel dela, porque todo mundo que ia lá punha a mão na frente e não me mostrava o código que tinha que pôr na máquina para ela imprimir. Olha só. Sabe o que isso fez? Fez a Blips, porque quanto mais difícil, menos eu vou desistir e mais vai ser a minha prosperidade, Olha porque só. outras pessoas vão ter desistido no meio do caminho, só eu que vou Chegar lá. traçar e atravessar essa parada e fazer a coisa Show. acontecer. Uau! Parabéns, Adolfo, por tudo, pela Blips. A gente realmente quer agradecer pela sua entrega, Sim. que você possa crescer, desenvolver, bater a meta. Eu acho que essa meta aí já foi, já vai passar Sim. ela muito tranquilo, que seja sim, né, potencial essa empresa de gerar emprego, gerar novos empreendedores, que você vá muito longe com a sua família, com seus negócios, com seus sócios. É o desejo do Switch Podcast para você, que você vá muito longe, né, Alex? Guerreiro, tamo junto. Valeu, Muito meu irmão, obrigado. Espero que a gente Isso esteja aí, mais junto ainda, né? E é isso a gente aí. possa fazer muitas coisas juntos, mas, cara, foi um prazer receber você aqui, tá? É isso aí. Continue. É isso. Obrigado. Não para, Valeu. não para. Inscrito, muito obrigado você que ficou até aqui. Como eu já disse, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho das notificações, coloca aqui nos comentários qualquer dúvida ou sugestão. Não esquece que uma oportunidade de você começar o seu negócio tá aqui na descrição, com o link da Blips aqui para você poder ter a sua máquina aí, desenvolver o seu negócio onde que você quer que esteja no Brasil. Você vai ter um apoio aqui do Adolfo. Conta também aqui com o Switch Podcast. Não esquece de compartilhar com mais pessoas. Muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Fui. Valeu!